Jesus Cristo e o Recomeço. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre os ensinamentos da nossa última conferência geral. Estou pegando ali os discursos, alguns discursos, e para a gente poder discutir aqui, conversar um pouquinho sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre um discurso fabuloso do elder Patrick Kearon, que é do Quórum dos 12 Apóstolos, e ele fez esse discurso chamado Jesus e o Recomeço. Quero lembrar que é a última conferência, da agora de outubro de 2025. Então, até a próxima conferência geral, a gente vai estar falando aqui dos discursos desta última conferência de outubro de 2025. Esse discurso dele, então, ele está focando bem nessa questão do recomeço. E ele usa várias citações aqui, ele fala muito de Cristo e de como Cristo ofereceu um recomeço para cada pessoa, que ele teve contato, enfim, que ele curou e tudo mais. E eu achei muito, muito interessante cada uma das colocações dele. Ele disse o seguinte, os exemplos específicos que tem imortalizado nas Escrituras de que Jesus andou fazendo o bem despertam profunda admiração e espanto, especialmente quando, de fato, pensamos em como teria sido estar lá, testemunhar seus milagres, receber seus ensinamentos e viver sua cura. Achei interessante isso porque esse é um desejo do meu coração. Eu queria muito poder, e às vezes eu penso nisso, já não sei se você já pensou, mas eu já pensei, já meditei, estando junto com Cristo e o Quórum dos 12 lá da época, e presenciando as curas, presenciando os momentos de ensino do Salvador, todas aquelas experiências que ele viveu, eu sei que um dia, se eu for merecedor de estar na presença de Deus e de poder desfrutar de todas as bênçãos, eu sei que tudo está na presença de Deus, o passado, o presente e o futuro. Então eu quero ver se eu posso viajar no passado e assistir ou estar ali para ver pessoalmente tudo que aconteceu com o Salvador naquela época. Puxa, vai ser magnífico se isso puder, se eu for merecedor de ter essa bênção. Mas ele está falando então da importância disso, Cristo conversava com os socialmente excluídos, ele punha as mãos sobre os doentes e os impuros, ele trazia consolo aos cansados, ensinava a verdade libertadora e chamava os pecadores ao arrependimento. A cada leproso, cego, mulher adúltera, ao coxo, ao surdo e ao mudo, a cada mãe aflita, pai desesperado e viúva em luto, ao condenado, ao envergonhado e ao sofredor, ao morto física e espiritualmente. O que ele fez foi oferecer um recomeço. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, de fato é verdade, Para cada uma dessas pessoas e que ele curou, por exemplo, ele ofereceu um recomeço. Um exemplo, aquela mulher lá de Samaria, lá no poço, ele chegou lá, conversou com ela, e ele mudou totalmente a vida daquela mulher. Ela recomeçou tudo. Agora ela sabia que ele era o Cristo, então ela mudou a vida dela. A mulher que foi pega em adultério, as Escrituras, Joseph Smith teve quando ele fez a tradução da Bíblia, ele cita ali que aquela mulher, nós não temos, infelizmente, na nossa Bíblia, sem ter a tradução de Joseph, mas a tradução de Joseph mostra que ela saiu dali e mudou a vida dela. Então, cada pessoa, aquelas pessoas que eram curadas de lepra, aquele leproso, lembra os 10 leprosos? Um voltou para agradecer e o Senhor falou, vai, a tua fé te salvou, mudou a vida dele. Cristo mudou a vida de todos os 12, Enfim, cada pessoa que ele tinha contato,
cada pessoa que ele esteve próximo, ele mudou a vida delas, ele deu um novo recomeço para a vida delas. Tudo o que ele disse e fez proporcionou um recomeço para cada um daqueles que ele curou, abençoou, ensinou e libertou do pecado. Ele não se afastou deles e certamente não se afastará de vocês. Imaginem-se nesse momento ouvindo essas palavras vivificantes ditas por ele. Então aqui queria dar uma pausa. Ele está dizendo, olha, tudo que ele fez foi dar um recomeço. Então ele não se afastou daquelas pessoas. Pelo contrário, ele se aproximou delas para dar um novo recomeço, né? E ele está dizendo, ele não vai se afastar de você. Ele quer que você tenha um novo recomeço. Ele não vai se afastar de mim. Ele quer que eu tenha um novo recomeço. Eu preciso disso, de fato, eu preciso. Então, e aí ele fala assim, ó, imaginem-se nesse momento que a gente está, né, aqui na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, e que a gente está buscando ali, né, estar próximo do Senhor. Imagina o Senhor dizendo as seguintes palavras para você, as frases na sua mente, ele falando assim para você: filho, estão perdoados os teus pecados. Ou, menina, a ti te digo, levanta-te. Ou, sê limpo. Ou então, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ou então, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Imagina ouvir essas palavras, né? Imagina ouvir essas frases do Salvador, quando ele falou para aquelas pessoas pessoalmente, ele disse essas frases pessoalmente. Imagina se a gente pudesse ter isso, né? O Senhor conversar com a gente. Mas ele conversa, ele fala através do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, essas mesmas palavras, né? Eu me recordo quando eu estava indo para a missão, estava me preparando, né? E eu trabalhava num banco e eu chegava sempre mais cedo que todo mundo, porque era o meu horário de trabalho mesmo. Era 1 hora mais cedo que todo mundo, porque também eu saía 1 hora mais cedo. Então eu cheguei lá no trabalho e fui começar ali a fazer minhas coisas, mas eu estava com o meu coração com o desejo de ir, né, como eu estava indo para a missão, eu queria ir totalmente limpo, puro dos meus pecados. Eu queria, eu me arrependi. Então eu orei para o Senhor eu estava sozinho ali, né? Eu fiz uma oração. E me lembro de ouvir essa frase aqui, muito parecida com essa frase, ele dizendo para mim, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí eu parei assim, né? Quando eu nunca tinha tido uma experiência dessa. Foi a primeira vez que eu tive. Eu tinha 17 anos. E aí então eu parei para ouvir de novo, né? E novamente veio aquela frase, né? Filho, os teus pecados te são perdoados. E aquilo para mim foi um recomeço. Como disse o Elder Kiron aqui, foi um recomeço. E é um recomeço para cada um de nós. Então imagine-se sempre, né, o Senhor falando isso para você. As palavras do Salvador a essas pessoas foram breves, né, como sempre é, pelo menos já até comentei aqui, e já falei em alguns devocionais, né, que quando o Senhor me revela algo, nunca é não são muitas palavras, é sempre uma frase, uma palavra que ele diz, né, são curtas, frases curtas e breves, né, como ele fazia aqui. Então, voltando, né, as palavras do Salvador a essas pessoas foram breves, mas com elas ele traçou novos e vastos horizontes de perdão, cura, restauração, paz e vida eterna. E a notícia gloriosa é que ele oferece o mesmo recomeço para você e para mim. Todos nós podemos ter um recomeço por meio de Jesus Cristo e graças a ele. Então, ainda bem, quer dizer, por causa de Cristo a gente pode ter um recomeço, por causa da expiação do Salvador. Senão não haveria, né? Nós não teríamos nenhum recomeço se não fosse a expiação do Salvador Jesus Cristo. Até você, né? Recomeços estão no centro do plano
do Pai para seus filhos. Esta é a igreja dos novos inícios. Esta é a igreja dos recomeços. Gostei muito. Esse discurso é muito bom, né? É fantástico essa questão dos recomeços. Então, está aí a disposição sua, minha, para todos. Está disponível para todo mundo poder ouvir, né, do Senhor essas palavras, essas frases, e a gente recomeçar. Então vamos aproveitar a cada experiência que a gente tem na nossa vida, recomeçar ou melhorar, né, indo em frente. Ele disse mais, Elder Kearon, ele disse, e o nosso recomeço não acontece apenas uma vez. Temos a tendência de pensar que o batismo é nossa única oportunidade de recomeçar, mas não é. Não temos apenas uma oportunidade. Esses recomeços podem acontecer todos os dias. Gostei muito disso. O presidente Nelson ensinou, né, que a gente tem se arrepender todos os dias. Arrependimento é um recomeço. Então a gente pode acontecer. Ele disse, olha, esses recomeços podem acontecer todos os dias. E certamente todas as semanas, quando comemos um pequeno pedaço de pão e tomamos um copinho de água em memória da dádiva do nosso Salvador perfeito, que morreu com um propósito expresso de nos dar a todos os recomeços de que precisamos. Jesus nos dá tantos recomeços quanto precisarmos. Quantos precisarmos. Então ele vai nos dar tantos recomeços quantos precisarmos. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já fiz isso errado, já me arrependi, eu não consigo largar isso, não consigo fazer aquilo. Persiste, é só isso. Só continua. Em algum momento você vai conseguir, se você persistir em querer se livrar, seja de qual for aquilo que você precisa recomeçar na sua vida. O arrependimento abre a porta para novos inícios, recomeços e segundas chances. Então veja, o arrependimento é que abre essa porta. Os ensinamentos de nosso querido presidente Russell M. Nelson esclarecem equívocos sobre a dádiva divina do arrependimento, e acho que finalmente estamos começando a compreendê-la. Então, aquilo que o presidente Nelson ensinou do arrependimento diário, né? A gente está começando a entender isso, né? Porque a gente sempre pensava, e eu sempre pensei isso, né? Não, arrependimento é quando eu faço algo, né, que fiz uma coisa assim, né, séria, tal, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me... Não, arrependimento tem que ser diário, porque todos os dias eu faço alguma coisa errada, e eu preciso buscar mudar. Então eu me arrependo, eu preciso disso para ter um recomeço. É emocionante ouvir nossos jovens descreverem o que o arrependimento significa para eles. Recentemente ouvi uma jovem dizer com um sorriso nos lábios: quando penso em arrependimento diário, sinto uma alegria e uma esperança incríveis. Sinto o amor e a felicidade do meu Pai Celestial e do meu Salvador. Não tenho medo de me aproximar do Pai Celestial em oração e pedir sua ajuda com qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando. Eu sei que eles não estão tentando me pegar fazendo algo errado. Eles estão de braços abertos. Bonito isso que ela disse, né? Essa jovem. Então, que o Senhor não está tentando pegar a gente para fazer algo errado, não. Ele está de braços abertos para nos receber caso a gente faça algo errado e a gente se arrepende, ele está ali. Ele sempre vai estar. É isso que a gente tem que entender. O Senhor sempre vai estar disposto a nos perdoar. Como ele ensinou no livro de Mórmon, né? Quantas vezes o meu povo se arrependeu, eu vou perdoar. É isso. E ele continua aqui, né? Isso é o arrependimento para mim, disse ela. Essa moça compreende, graças a Jesus Cristo, que ela pode ter novos recomeços. Elder Kearon então diz mais: o que significa para vocês
e para mim, né, o que isso significa, né, para você e para mim? Ele disse, sua bondade, misericórdia e amor não têm limites. É isso que significa. Então, não pense que, não, eu fiz essa coisa errada uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes, o Senhor não vai mais me perdoar, o Senhor não vai mais me ajudar, porque eu já fiz tantas vezes, eu me arrependo e volto, e eu não estou conseguindo. Satanás quer que você sinta que você não tem mais jeito. Isso é de Satanás, não é de Deus. Deus sabe que você pode mudar, que você pode recomeçar. E você vai ter que fazer isso muitas vezes, talvez. Não sei, cada pessoa é diferente, cada situação é diferente, mas ele sempre vai estar pronto para te perdoar. Ele está dizendo aqui, Audrey Kiron, o amor dele e a misericórdia não tem limites. Recomeços estão no centro do plano do Pai. Os recomeços são a missão do Filho de Deus. Novos amanheceres, novos capítulos e novas oportunidades são o simples cerne das boas novas do Evangelho. Que lindo isso. E é de fato. Novos amanheceres, novos capítulos, novas oportunidades. Que o Senhor te oferece, que Ele me oferece todos os dias. Então, será que vocês se afastaram de seus convênios por tanto tempo que não merecem um recomeço? Está fazendo uma pergunta, né? Então, você se afastou, né, dos convênios por tanto tempo que você não merece um recomeço? Não. Será que vocês já fizeram algo tantas vezes que não merece outra chance? Não. Será que vocês se afastaram tanto de Cristo que Ele não pode ajudá-los a escrever uma nova história a partir de agora? Não. O adversário é o único que se beneficia com a ideia de que vocês estão perdidos. Vocês não estão. Então, eu falei um pouquinho antes aqui no meu comentário, mas ele enfatiza aqui, né? Olha, o adversário é o único que se beneficia com a ideia de que a gente está perdido, que a gente não tem mais jeito. Nós não estamos perdidos. Nós temos jeito. A gente precisa se esforçar, obviamente. Mas Senhor, o Senhor está sempre de braços abertos para te receber. Sempre. E para me receber. Para aqueles que estão lutando contra o mesmo pecado ou o mesmo revés repetidamente, continue em frente. Gente, isso aqui, eu fiz um pequeno comentário antes, mas olha o que ele diz. E é isso que você precisa entender. Para aqueles que estão lutando contra o mesmo pecado ou o mesmo revés repetidamente, continue em frente. Ele não colocou um obstáculo em seu caminho. Ele não estabeleceu um limite para as suas segundas chances. Sigam em frente. Continue se esforçando. Busquem o auxílio dos que estão ao seu redor. Às vezes a gente não consegue sozinho, precisamos de força, precisamos de ajuda. Ajuda do bispo, ajuda de um familiar, ajuda de um profissional. Às vezes é necessário. Então busque essa ajuda para que você possa recomeçar. E confie no recomeço que está a seu dispor sempre que se voltarem para seu Pai Celestial com um coração sincero. Deixem para trás o pecado intencional, as reincidências casuais e a rebelião orgulhosa. Isso a gente tem que deixar de lado. Né? Aquela rebelião, não, eu sou rebelde, eu não quero mesmo, não quero... Né? Cuidado com isso, né? Isso pode afastar muito você. Mas o Senhor sempre vai estar de braços abertos, mesmo assim. Você foi rebelde, mas você, eu quero mudar. O Senhor vai te abençoar, vai abrir os braços para você e vai te receber. Vocês não precisam ser quem eram antes. Abracem o recomeço, a segunda, a terceira, a quarta ou a 100ª oportunidade que lhes é oferecida por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo.
que maravilhoso ter um entendimento ainda maior, né? O Elder Kearon traz aqui mais luz para o nosso entendimento do sacrifício expiatório de Cristo. Não tem limite, ele falou. Não há limite. O Elder Holland sempre falou, olha, não há profundidade ou escuridão que você esteja que a luz da expiação do Salvador não possa te alcançar. Jesus Cristo é o autor e o consumador de nossa fé, escrevendo inúmeros novos capítulos conosco. Ele é o princípio e o fim de nossa vergonha, de nosso sofrimento e o início de uma nova vida nele, permitindo-nos receber sua graça, deixar o passado para trás e recomeçar com um novo amanhecer, quantas vezes for necessário. Lembre-se sempre disso, não deixe que o inimigo domine a sua mente, o seu coração e faça com que você acredite que você não consegue, que você não é capaz de superar um pecado, algo que você esteja fazendo de errado, algo que você precisa fazer e não está fazendo. Lembre-se sempre disso, não há limite. O Senhor está sempre ao seu lado, sempre. Ele vai estar sempre ao seu lado. Seja qual for a situação que você esteja vivendo. Eu testifico isso do fundo do meu coração, porque eu sou velho o suficiente para ter passado por vários recomeços, muitos recomeços. E eu continuo ainda tendo que recomeçar muitas e muitas vezes na minha vida. Então que nós possamos seguir o que o presidente Nelson nos ensinou, né? Arrependimento diário. Ou seja, como Elder Kearon ensinou, recomeço diário. Uma nova página todos os dias, um novo capítulo. Te vejo no próximo vídeo.